Todo mundo está conseguindo visualizar a tela aí? Sim. Tá, então, pessoal, aqui, ó, peguei um mapa topográfico aqui de curvas de nível, tá? Qualquer, tá? Ele tem uma escala aqui, a escala 1/50.000, tá? Tem algumas coordenadas aqui, mas no momento a gente não vai se preocupar com essa questão de coordenadas. No máximo a gente vai se preocupar com a escala, tá? Que o mapa aqui, no caso, ele deu a escala horizontal para a gente, né? Então, a escala horizontal do terreno a gente já tem aqui, 1/50.000, tá? Então, relembrando, o que quer dizer quando eu tenho uma escala de 1/50.000? Hein, pessoal? Que a representação gráfica ela é 50 mil vezes menor do que a realidade. Isso, mas aí, em termos práticos, se a gente fosse falar de espaço, o que a gente teria de forma prática aí nesse mapa? Hein? Na prática, como é que a gente vai ler um mapa desse? Eu estou com esse mapa aqui sobre a minha prancheta e eu quero verificar qual é a distância aqui do ponto D para o ponto B, por exemplo. Aí eu boto uma régua aqui, digamos que deu 5 centímetros. Qual seria essa distância real? Hein, pessoal? E 50 metros? Não, se 5 centímetros aqui no mapa, olha lá, vamos lembrar da escala. 5 centímetros que eu desenho no mapa vai corresponder a 5 vezes 50.000 centímetros. Tá? Ó, a cada centímetro no mapa, eu tenho 50.000 centímetros no terreno. Né? Então, para facilitar a leitura, a cada centímetro no mapa, eu tenho 500 metros no terreno. Se eu digo que aqui do B para o D tem 5 centímetros, então eu tenho 2.500 metros de distância, 2,5 km daqui, do B para o D. Conseguem compreender? Sim. Não se esqueçam, a gente tem que pensar dessa forma, senão a gente não vai conseguir fazer o bom uso da nossa escala no nosso mapa. Não adianta a gente saber a definição se a gente não conseguir usar aquilo que a gente tá falando ali. Né? Deixa eu aproveitar isso aqui para fazer um perfilzinho aqui, só para a gente começar a trabalhar. Tá? Então, desenhei aqui um espaço para a gente fazer o nosso perfil. Tá? Ó, o perfil que a gente vai trabalhar aqui, ó, perfil AD, tá? Perfil AD. Então, vou colocar o A aqui desse lado, só para a gente entender. AD. Tá? A nossa escala horizontal a gente já tem, né? A escala horizontal a gente já tem, que é 1/50.000. 1/50.000. E a escala vertical a gente vai definir agora aqui. A nossa escala vertical. Tá? O que eu faço para definir a escala vertical? Qual é o primeiro passo para definir a escala vertical do meu perfil? E a altura? A primeira coisa a gente vai ver qual é a variação de altura que a gente tem aqui. Tá? Então, a gente vai ler o mapa aqui, tá? E vai olhar dentro dessa linha que eu tracei aqui, AD, no perfil. Quais são as variações de altura? Quais são as menores alturas que a gente encontra e quais são as maiores alturas que a gente encontra aí? Até ampliar aqui para vocês enxergarem Se é melhor. 300 ou 500. 500.
Aqui é 500 que está escrito. De 500 a 560? 500 a 560. Então, aqui, ó, a gente pega aqui, próximo do perfil aqui, a gente tem uma cota 500, né? E aqui a gente chega a ver cotas de até 560, até um pouco maiores do que 560 aqui, tá? É muito comum vocês olharem para esses mapas, pessoal, e não enxergarem de cara quanto vale cada linha de curva de nível dessa daqui, tá? Porque já fica implícito no mapa, tá? De que forma fica implícito isso no mapa? Exemplo, essa linha bem aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é a linha de 500 metros, né? Então, essa linha segue toda essa região aqui, ó, 500 metros, tá? A linha que está aqui, logo à direita dela aqui, logo abaixo, ela não tem nenhum local identificando o valor dela. Se vocês procurarem, vocês não vão ver o número dela. Então, professor, como é que eu vou saber qual é o valor dessa curva? É só eu procurar o valor da próxima que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho a próxima aqui que já me dá a informação 520. Né? Então, eu tenho uma de 500, eu tenho uma no meio e tenho uma de 520. Aí depois eu tenho outra aqui no meio e tenho uma de 540. Tá? Vendo isso aqui, qual seria o intervalo de uma linha para outra? 10. 10 metros, exatamente. Então, só lendo o mapa, você já tem como saber o valor das linhas. Tá? O único jeito de não saber o valor das curvas de nível aqui seria se não tivesse nenhum dos valores aqui que vocês estão vendo. Tá? Mas notem que não é preciso eu colocar todos os valores do mapa. Por quê? Porque o próprio conceito já diz. Né? A gente viu as curvas de nível, elas têm valores idênticos em cima da linha, né? Em cima da curva, todos os valores são iguais. Tá? E elas sempre vão estar espaçadas em intervalos iguais também. Então, se eu tenho 500, aí tenho uma outra curva, e a próxima curva é 520, a curva que está entre a de 500 e a de 520 só pode ser a curva de 510 metros de altitude. Tá? Se eu tivesse outros valores aqui, o intervalo poderia ser diferente. Tá? Por exemplo, se em vez de 520 aqui fosse 530, então a curva que estaria aqui no meio seria a curva de 515, que aí o intervalo seria de 15 em 15 metros, e assim por diante. Tá? Então, basta vocês lerem o mapa atentamente, que vocês vão conseguir observar essas informações. Tá? Então, a gente já viu que o nosso menor altitude possível é de 500 e a maior altitude possível é de 560, sendo que a gente está com intervalos de 10 metros aqui. Então, quantos intervalos a gente vai ter? Eu vou riscar aqui do lado. A gente vai ter o primeiro intervalo, que é o de 500, aí depois a gente tem 510, 520, 530, 540, 550 e 560. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, no máximo. A gente vai precisar usar todos? Essa é a minha pergunta para vocês agora. Eu vou precisar usar todos no meu perfil? Até todos do 500 até o 560? Sim. Eu acredito que sim. Acho que não, porque a linha não passa pela altitude de 560. Isso. A linha não passa. Olha, 560 está bem aqui, ó, nessas porções mais altas aqui, ó. 540. Beleza. Então, a linha, ela vai passar aqui, ó. Acompanha a linha do perfil. Então, eu vou passar numa curva de 500, vou passar aqui numa curva de 510, vou passar numa de 520, vou passar na de 530 aqui. Aí depois ele passa de novo na de 520, 510, 500. Aí ele, aqui não tem curva, mas é uma região mais baixa, porque está passando uma drenagem aqui, isso é um rio, tá? Que vocês estão vendo aqui mais, um traço mais forte, preto, isso é uma drenagem. Aí depois ele passa de novo, 500, 510, 520, 530. Então a gente só vai usar de 500 até 530. A nossa altura mais elevada é 530. Então a gente vai usar só esse intervalo aqui, ó, para o efeito desse nosso perfil que a gente está traçando aqui. Tá? Se eu tivesse pedido para vocês traçarem, por exemplo, o perfil, em vez de ser o perfil AD, fosse o perfil CD, aqui, nesse local aqui,
Aí sim vocês usariam todos os intervalos, desde o 500 até o 560, porque aqui, obrigatoriamente, a gente passaria em cima das curvas de nível mais elevadas, tá? Que não é o caso por enquanto. Então, deixa eu voltar a linha para cá, ponto A. Tá? Então, o nosso perfil é AD. Então, a gente vai usar de 530, de 500 até 530 apenas. Então, a gente vai ter 4 intervalos. Né? Então, eu posso dividir aqui, né, os meus intervalos. Deixa eu voltar aqui para a figura. Tá? Então, eu posso dividir meus intervalos. Eu vou usar aqui mais ou menos 1 centímetro de referência. Então, vou botar aqui o 500 bem aqui. Vou marcar mais 1 centímetro, 510. Mais 1 centímetro, 520. E mais 1 centímetro aqui, o 530. Tá? Qual seria, então, a minha escala vertical aqui, hein? Com essa informação que eu dei para vocês. Se eu estou dizendo que a cada centímetro eu estou contando uma diferença de 10 metros aqui. 1 para 10.000? Não. Quase isso. Foi por pouco. A escala vertical aqui, ó, se eu estou dizendo que 1 centímetro equivale a 10 metros, a minha escala... 1 para? É 1 para 100. Também não. 1 para 100 é 1 centímetro, vai ser equivalente a 1 metro. Aqui a escala é 1 para 1000, tá? 1 para 1000 quer dizer que eu tenho, a cada centímetro eu tenho uma variação de 10.000 vezes o tamanho. Então, 1 centímetro no meu desenho vai equivaler a 10.000 centímetros lá no terreno. 10.000 centímetros, ó, 10.000 centímetros, se eu fosse transformar isso aqui para metro, seria 10 metros, tá? Então, a escala que vocês vão estar utilizando vertical aqui é a escala de 1 para 1000, tá? Então, a escala horizontal eu já tenho, 1 para 50.000, e a escala vertical é 1 para 1000. Então, a gente vai começar a fazer aqui os nossos traçados. Eu vou começar da onde? A fazer meu perfil por aqui. Hein, pessoal? Do 500, você vai começar? Mas aonde? Aqui, aqui, no meio, onde é que eu começo? No ponto A. Isso, a gente vai começar sempre no ponto que a gente colocou primeiro aqui, né? Se o meu perfil é AD, eu não posso começar a ver o perfil ao contrário. Eu tenho que fazer a partir daqui, né? Então, eu vou contar daqui e vou começar a medir as alturas, né? Então, eu tenho um pequeno espacinho aqui, né? Então, vou marcar mais ou menos aqui. Minha primeira marcação é essa daqui, aproximado a primeira curva de nível lá, né? Então, aquele mesmo esquema. Primeira curva que eu cortei foi a curva de 500 metros. Então, eu marco o primeiro ponto no meu perfil, lá na curva de 500 metros. Então, avançou um pouquinho, 500 metros. Tem mais um espaço aqui, e depois ele corta novamente a curva de 500 metros. Então, dá um espaço. Aproximadamente, ele vai cortar por aqui, novamente, a curva de 500 metros. Aí ele tem um espaço aqui de novo, onde ele vai cortar a curva de 500 metros lá na frente, de novo. Então, tem mais esse espaço bem aqui. Então, eu vou dar mais esse espaço e vou colocar de novo um terceiro ponto, que foi o segundo, o terceiro ponto mais ou menos por aqui, ele corta a curva de 500 metros mais uma vez. Detalhe, aqui nesse ponto, ele cortou mais uma coisa além da curva de 500 metros. O que foi que ele cortou aqui?
Seria um rio aí. Cortou esse rio, mais ou menos no meio do caminho. Então eu vou botar aqui, vou até botar de azul, só para eu me lembrar aqui, ó, que aqui no meio eu tenho um rio, tá? Depois a gente vai ajustar aí no desenho final do perfil. Tá? Então cortou o rio. Cortou a de 500, aí ele passa aqui, ele corta essa curva aqui. Que curva é essa aqui que eu estou passando o mouse em cima? 520. 510. 510 metros. Então, essa aqui é a curva de 510. Né? Então, ele vai dar mais um espaço aqui. E agora ele vai cortar a curva de 510, que é essa curva daqui. Ele já vai ter uma variação positiva aqui no nosso relevo. 510. Aí ele andou mais um pouquinho, ele cortou uma outra curva aqui. Que curva é essa aqui? 520. 520. Então, mais um espaço aqui. Ele vai cortar a curva de 520, mais ou menos por aqui assim. Cortou a de 520, aí ele anda mais um espaço, aí ele corta aqui. Que curva é essa? 530. Exato. Então, a gente vai ter mais. Deixa eu nem medir o espaço mais ou menos aqui. Ah, tá. Então, a gente vai ter um espaço mais ou menos aqui, e ele vai cortar aqui a curva de 530 metros, aproximadamente. Deixa eu olhar esse ponto aqui. Então, vai cortar a curva de 530 metros bem aqui. Cortou a curva de 530 metros, ele tem esse espaço aqui, que eu vou medir, e ele corta novamente a curva do 530 nesse ponto aqui. Então, temos aquele espaço lá, e ele vai cortar novamente a curva do 530 nesse ponto bem aqui. Continuando o perfil, meço novamente esse espaço aqui, e ele vai de novo cortar a curva do 520. Então, tenho mais ou menos esse espaço aqui. E ele vai cortar aqui, interceptar a curva do 520. E agora, só para finalizar aqui, vamos medir o resto dos espaços, né, e fazer as outras curvas novamente, né? Então, cortou 520, de novo tem 510, mais aqui do lado um pouquinho. Então, um espaço um pouco menor aqui, e ele vai cortar novamente a curva do 510, mais ou menos por aqui assim. De novo, um pequeno espaço e a curva do 500. Então, mais um pequeno espaço aqui, e ele vai cortar a curva do 500 aproximadamente por aqui. A próxima curva que ele corta novamente é a curva do 500, após esse espaço aqui. Mas no meio a gente tem, de novo, uma drenagem, né? Então, vamos medir aqui mais ou menos o espaço que ele vai levar para cortar a curva do 500, seria mais ou menos por aqui. E novamente aqui no meio nós temos uma drenagem. Vou deixar marcado aqui para a gente finalizar o perfil depois. Aí ele volta, o terreno volta a subir, ele anda mais um pouquinho, corta a curva do 510. Ele avança mais um pouquinho aqui, ele volta a cortar a curva na altitude de 510. Mais um pouco, mais essa distância, 520. Aproximadamente por aqui assim, 520.
Ele ainda tem mais um espaço aqui para chegar até a curva do 530. Então, a gente vai abrir mais um espaço aqui. E vamos até a curva do 530. E o nosso ponto D termina um pouco acima do 530, né? Porém, não chega no 540. Posso até melhorar isso aqui, que ficou meio... Acho que eu exagerei um pouquinho no tamanho aqui. Seria mais ou menos por aqui, fica melhor. Tá? D. Deixa eu limpar um pouquinho aqui esse desenho. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui o perfil, né? Então, o nosso perfil aqui, ele começa na curva de 500, abaixo da curva de 500, tá? 500, 510, 500, 510, né? Ele vai subindo. Então, aqui, essa região próxima dessa drenagem aqui é uma região que está abaixo dos 500 metros, tá? Então, o nosso perfil começaria dessa forma aqui, tá? Abaixo dos 500 metros. Ele sobe em direção aos 500, né? Ele sobe aqui em direção aos 500, depois ele sobe um pouquinho aqui, passando dos 500, aí ele volta para o 500, depois ele desce onde tem o rio, né? Então, ele sobe um pouquinho aqui, passando dos 500, depois o perfil retorna a descer, né? Desce aqui nessa região onde a gente vai ter o primeiro rio. Então, eu vou fazer aqui o vale, ele desceu e então ele volta a subir novamente. Então, sobe, chega na cota de 530, né? Ele passa da cota de 530 nessa região aqui mais elevada, porém ele nunca chega na cota de 540. Né? Então, ele vai passar um pouco da cota de 530 e vai retornar. E o perfil do terreno começa a descer novamente, até voltar na cota de 500, onde a gente vai ter um outro rio. Então, eu vou ter um outro vale aqui, e posteriormente o perfil começa a subir novamente e vai finalizar aqui acima dos 530, porém, de novo, nunca chegando aos 540 metros. Tá? Deu para entender? Sim ou não? Sim, professor. Alguma coisa aqui. Tá, só assim. Tá? Como agora nós tivemos rios no nosso perfil, tá? A gente teria várias maneiras de simbolizar eles. No nosso caso aqui, como é um perfil simples, tá? E a gente não tem outras informações além da topografia e dessa drenagem aqui para estar utilizando, então a gente poderia fazer algo nesse sentido aqui, ó. Desenhe aqui uma água aqui no vale, só para identificar onde o rio passa, tá? E a gente vai identificar dessa forma aqui, né? Bota um tracinho, uma setinha, e vai dizer aqui rio. Né? Mesma coisa aqui, rio. Tá? Deu para compreender? Se o rio tivesse um nome no nosso mapa, que não é o caso, mas se tivesse o nome do rio aqui nesse mapa, tá? Rio Moju, por exemplo,
Tá? Se tivesse escrito Rio Moju aqui no mapa, a gente veria qual é o rio que é o Rio Moju. Se o perfil cruzou ele, a gente colocaria, o perfil cruzou o Rio Moju aqui. Então, essa área aqui seria o Rio Moju. Tá? Mas não é o caso. Como a gente não tem a nomenclatura do rio no mapa, a gente não vai colocar o nome dele. Não precisa a gente colocar o nome do rio no mapa nesse caso. Tá? Deu para entender, pessoal? Deu, professor. Deu mesmo? Deu sim. Posso jogar um para vocês fazerem sozinhos? Hein? Pode. Então, olha só. Deixa eu ver aqui na minha pasta. Eu salvei um mapa aqui. Eu vou colocar, vou explicar para vocês esse arquivo aqui, ó. Então, aqui nós temos um mapa também bem simples de curva de nível, tá? As variações não são muito grandes, tá? Então, apesar de eu ter valores aqui 1.900, se vocês forem, quando vocês forem olhar qual é o intervalo aqui, vocês vão ver, tá? Vão entender a diferença aqui. Eu vou traçar a linha do perfil aqui em cima e vou publicar lá na página do sala de aula de vocês, tá? E vai ficar com uma atividadezinha. Vou deixar o resto da aula de hoje para vocês finalizarem essa ou tentarem começar pelo menos essa atividade, tá? E vocês vão amanhã a gente tenta discutir, vocês vão mostrar se vocês conseguiram fazer. Aí eu vou mandar para vocês isso, e o que eu quero que vocês façam? Tá? Eu quero que vocês façam num papel, tá? À mão, de preferência. Tá? A ideia é que vocês façam isso à mão. Tá? Vou colocar aqui num arquivo do Word. Deixa eu escolher aqui o nome do... Escolher onde vai ser o perfil. Tá aqui, bem aqui tá suficiente. Ficou muito fina essa linha? Tem uma mais espessa que essa aqui. Muito. Tá, melhorou. Tá, então, tá aqui a linha do perfil de vocês. Vou colocar até com o texto mesmo, que é para vocês não se perderem. Tá? Tá aqui, perfil A. Então, pronto, tá aqui, ó. Então, vocês vão fazer o perfil AB aqui, tá? Então, tentem, quem tiver impressora, se quiser imprimir para fazer, imprima. Quem não tiver impressora, não precisa imprimir, nem precisa sair para tentar imprimir isso, tá? Quem não tiver impressora, pode pegar uma régua mesmo aí na tela do computador e tentar fazer uma medida, tá? O que eu quero que vocês me entreguem, eu vou querer que vocês entreguem algo similar a isso aqui, tá? Então, façam o desenho do perfil, identifiquem a direção, perfil AB, por exemplo, me digam qual a escala vertical, me digam qual a escala horizontal que vocês vão estar trabalhando, tá? Vocês podem escolher essa escala horizontal aqui. Não, vou até facilitar. Eu nem quero escala horizontal, para não dificultar para vocês, tá? Eu quero só a escala vertical, tá? Só a escala vertical aqui, tá? Que vocês vão colocar e que vocês façam o perfil coerente, tá? Aí amanhã, na aula de amanhã, eu vou corrigir
isso aqui para vocês. Tá bom? Tá bom, professor. Você não quer que Tá. envie Tá de ok, professor. novo, só que mostre como é que vai fazer? Não, na aula de amanhã vocês podem mandar para mim, né? Na hora da aula amanhã a gente conversa sobre isso. Ou vocês mandam, quem tiver com isso no computador, se já tiver uma figura no celular, vocês podem apresentar a tela de vocês e mostrar a figura, tá? Para mim, tá bom? Sem problemas. Isso aí é o de menos amanhã. Quero que vocês tentem fazer. Deixa eu só salvar esse arquivo para mandar para vocês aqui. Curvas, salvar em PDF que fica mais leve. Tá, deixa eu ver se ficou aqui. Tá aqui, ó, em PDF o exercício para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui na turma de vocês. Fotografia. Curva de nível e perfil topográfico, tá? Então, tá postado aqui, tá? Então, eu quero que vocês tentem resolver, né, esse exercício, sigam o mesmo procedimento que eu acabei de fazer, relembrando aqui com vocês, tá? Então, sigam o mesmo procedimento, quero que vocês tentem fazer o perfil topográfico lá, mostrar as informações que tem disponível no mapa, e eu quero a escala vertical do perfil de vocês. Só isso, beleza? Ok, professor. Ok, professor. Então, vocês têm aí Ok, professor. essa última meia hora de aula para tentar começar a fazer, né? E amanhã, se vocês não tiverem conseguido terminar hoje, amanhã a gente termina isso na aula, beleza? Beleza, professor. Então tá, pessoal. Até amanhã, então. Amanhã, Até professor, amanhã. obrigado. Até, professor. Não esqueça de botar o nome aí na frequência.